Uau, segundo dia já de aula, meu, como o tempo voa, né? Hoje foi um dia bem tranquilo aqui no que se diz respeito às aulas. É, eu tive, como sempre, nas terças-feiras, as primeiras aulas de matemática com a turma mais velha. E é legal que eles estão cada vez mais preocupados aí, né? Que a prova tá chegando, então, como sempre. Bom, respirar fundo aqui para poder falar. Na verdade, do tema que eu queria levantar aqui hoje é justamente sobre isso, né? O quanto. Aí no Brasil a gente fala muito, né? Que o brasileiro faz as coisas tudo em cima da hora, mas essa é a coisa legal de morar fora por um tempo, né? E ver que muitas coisas do que a gente fala no Brasil, na verdade, a gente fala porque é o mundo que a gente está inserido, né? E na verdade, todos os lugares são exatamente iguais. E esse eu não quero dizer somente na escola, eu vou usar esse tema para falar sobre isso, mas os meus amigos aqui, ou o pessoal às vezes, na academia, enfim, tudo é muito resolvido em cima da hora, né? Ou vamos dizer assim, não em cima da hora, mas uma semana antes, 2 dias antes. E é assim na escola aqui também com os alunos, né? Eles têm uma prova na semana que vem, na outra semana, então a partir dessa semana que eles começaram a se interessar mais, ou a aula antes da prova é a aula que eles vão perguntar mais e agora querem saber como resolvem. E claro, né, para nós professores isso é um pouco desmotivador, porque a gente passa se, o tempo todo se programando, colocando no calendário, vamos lá, fazemos exercício, e em muitas aulas os alunos não estão muito atentos ou não estão tão atentos quanto a gente queria, e aí uma semana antes eles correm pra gente e falam, né, tipo, ó, beleza, e agora? Agora eu preciso aprender, agora eu quero entender, porque na semana que vem eu tenho prova. E aí nessa hora a gente se sente um pouco desmotivado. Eu acho que essa desmotivação ela é natural, claro, né? É difícil da gente poder falar assim, nossa, então vou ficar super motivado porque agora eles querem, mas uma semana antes, tudo que eu fiz até agora é irrelevante. E aí a minha questão é, qual a estratégia que nós professores podemos ter para tentar resolver essa situação? Como eu disse, eu fiz bastante teste com eles, né? Eu pedi e fiz bastante teste onde eles teriam que entregar por valendo nota, e esse valer nota para eles, queira ou não, os coloca numa situação em que eles precisam estudar um pouquinho mais, né? Tem uma colega aqui na escola que faz toda semana uma mini prova, e eu acho muito interessante isso porque os alunos estão toda semana sempre falando, essa semana a gente tem, né, a mini prova de determinada matéria. Então, queira ou não, né, coloca ele sempre aprendendo um pouquinho mais ali e essa obrigação de entregar algo. Se a gente for olhar para o nosso dia a dia como professor, a gente tá sempre, né, lutando, montando, fazendo, montando aula, fazendo ou pensando em alguma coisa, porque a gente quer de certa forma entregar, né, o nosso trabalho para a gente receber o nosso salário no final do mês. E não só aqui, como qualquer emprego, o funcionário que não é proativo ou funcionário que não faz as suas obrigações, ele provavelmente num curto período de tempo ou pelo menos uma conversa, ou mais logo vai ser demitido, porque é assim que funciona o mercado. E na escola, a gente às vezes fica querendo dar muita chance para os alunos, né? Ah, não, mas eles têm tempo, e depois no mercado de trabalho, provavelmente são esses os funcionários que a gente vê aí, né, com dificuldade de conseguir um emprego. Porque se a escola é o lugar de aprender, será que não é na escola também o lugar de aprender que a nota ela vai ser baixa mesmo se não conseguir é, atingir um resultado mínimo, ou vai faltar nota, ou vai faltar explicação quando esse aluno, né, tipo, por um interesse próprio, correr atrás e o professor já naquela hora não tem mais tempo de voltar, às vezes lá na primeira aula que foi dada. Porque isso acontece muito, né? A gente vai, aula após aula, você percebe que o aluno às vezes está desinteressado, às vezes quer dormir, às vezes não está nem aí, às vezes está fazendo outra matéria, às vezes inúmeras questões, né, que
a gente não coloca, ou às vezes não fala, porque é politicamente correto, blá, blá, blá. Mas que acontece? Para quem é professor sabe que isso acontece. E aí uma semana antes da prova, ou um dia antes da prova, o aluno vem correndo. Professor, pode me explicar? Eu não entendi direito essa matéria, eu tentei. Eu pedi pro meu pai, eu pedi pra minha mãe, eu fiz aula particular, eu vi vídeo no YouTube, mas eu não entendi. E aí muitos professores, eu entendo, eu já fiz isso também, muitos professores, né, simplesmente foram, ou muitos professores se sentem culpados, se sentem ali naquela hora um pouco, coitado, tadinho. E aí esse tadinho é que depois um chefe ou um dono de uma empresa não vai simplesmente virar, tadinho, ele não fez isso no meu escritório, ele não fez isso na minha fábrica, ele não fez isso na minha loja, eu vou dar mais uma chance. O cara muitas vezes não vai pensar nisso porque a loja dele, a fábrica dele ou o escritório dele é o que paga as contas para ele na casa dele. Então ele precisa de alguém eficiente ali. E hoje em dia a gente tem muita gente querendo cada vez mais empregos melhores porque são mais eficientes às vezes. E é assim que funciona o mercado, é assim que funciona o capitalismo. É claro que se isso é o melhor, se isso não é o melhor, também não vem ao caso aqui a discussão agora, mas eu vejo por aí muitos exemplos de muitas pessoas, né, que se dedicam muito ao trabalho e com o tempo ou a remuneração ou o reconhecimento vem através da remuneração. E eu faço a pergunta aqui, será que essas pessoas não foram pessoas então que sempre se deram bem nos estudos ou sempre foram pessoas muito aplicadas ou principalmente responsáveis por aquilo que elas fazem? Será que elas não tiveram um professor lá atrás que fez com que elas fossem cada vez mais assim? Eu lembro da minha escola, né, da época que eu fiz colegial, e foi assim que eu mudei, né, através da responsabilidade de um professor lá de física, né, ele sabe, obrigado, que eu mudei e então transformei em uma pessoa que fui atrás, corri atrás das coisas, porque eu sabia que se eu não fizesse aquilo por mim, ninguém ia fazer, né, então os alunos, é claro que nessa idade que eles estão, eles não conseguem perceber isso sozinhos. Então, se a gente não mostrar para eles, eles não vão deixar. E claro, isso é do ser humano. Quanto mais tranquilo for, quanto mais amigável for, eles vão usar isso como um ponto positivo para eles, às vezes, numa aula, ficar um pouco mais tranquilo, mais relaxado, porque depois vai vir o professor mais rigoroso. E o que eu tenho cada vez mais percebido que os professores que ficam, né, os professores que marcam a trajetória dos alunos são aqueles que sabem, claro, de certa forma, administrar essa rigorosidade dentro da sala de aula, mas ao mesmo tempo ser legal com eles. O rigoroso ao extremo também eles não gostam muito, mas o mais legal, o mais, né, amigão dos alunos, esse com certeza pode ser que por aquele período de tempo ali que os alunos estão na escola, né, eles achem essa pessoa, esse professor mais legal, mas depois, ao longo do tempo, isso passa, e eles vão lembrar dos professores que foram rigorosos com eles, que pegaram no pé, porque eles entendem que é isso que é importante. Na academia eu tenho visto cada vez mais isso também, né, que os instrutores ou os personal trainers que mais pegam pesado com seus alunos são aqueles que eles mais vão valorizar e são os que têm mais aí cada vez mais seguidores, YouTube ou clientes, ou são os mais procurados. Por quê? Responsabilidade com o trabalho. E aqui nós, professores, nós temos uma responsabilidade com o aprendizado dos alunos, né? Então essa questão deles vir para nós uma semana antes da prova e querer que tudo se resolva, isso é algo que desmotiva, que deixa a gente, né, às vezes um pouco triste. É claro que eu estou falando de uma minoria aqui, né? Não são todos os alunos que fazem isso, mas essa questão de prova atrás de prova, ou cobrar, ou de mostrar que eles precisam ter essa responsabilidade maior para eles não virem uma semana antes e pedirem a explicação de uma matéria. E, de novo, tem os alunos que fazem isso, né, que pedem a explicação uma semana antes, mas o tempo todo estavam ali. Para esses, jamais será negado uma explicação. Para os alunos que não estavam ali o tempo todo,
também não dá para a gente negar uma explicação, mas acontece que às vezes a gente não consegue, dentro do nosso tempo, voltar lá no início da matéria e a gente sabe quem é que estava ali com a gente. Então, às vezes, a gente precisa encontrar um meio de mostrar essa responsabilidade para eles, mostrar e às vezes falar abertamente: olha só. Desde o começo do ano até agora, você não prestou atenção na minha aula. Você fez isso, você fez aquilo, e eu não posso agora. Eu acho que é desrespeito com a minha profissão e desrespeito com os seus colegas quando eu parar de explicar para eles e explicar para você desde o começo. Eu acho que esse começo você pode tentar pegar por YouTube ou pedir para os seus amigos e, de novo, não recusar a explicação, mas talvez encontrar uma outra maneira de mostrar para ele a responsabilidade, de que aquela tarefa é dele. E que ele precisa fazer aquilo com o tempo que ele tem, às vezes, em sala de aula e não uma semana antes da prova, né? Que isso realmente, de novo, desmotiva o professor. Às vezes, muitos professores ficam nervosos com isso e falam não de cara e desmotiva mais ainda o aluno. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje para cá. Depois eu tive 4 aulas de física, física é o que eu amo também, e foi tudo certo, tudo bem, aí dá para fazer um pouquinho mais maleável com os alunos. E esse foi o meu segundo dia pós-férias. E vamos, que a gente já está contando, daqui a pouco tem férias de novo. Como eu expliquei num vídeo aí atrás, né, como funcionam as férias aqui na Alemanha. Daqui 7 semanas nós temos férias de novo, e aí férias de Natal e Ano Novo, são 2 semaninhas, dá pra gente descansar, e eu vou, Deus quiser, o Brasil um pouquinho passear, ver a família. Bom, é isso. Até mais. Abraço. Volto amanhã.